As eliminatórias do Campeonato Nacional de Futebol do Ensino Médio estão acontecendo entre o Colégio Ishinon e o Colégio de Matsuki, com o placar atual de 0-1. Yoichi Izagi está com a bola, contemplando se deve passar ou chutar ao gol ele mesmo. Ele decide passar a bola para seu colega Tata, que então falha em marcar o gol. A outra equipe contra-ataca com Rii Sakira como jogador principal, que consegue marcar um gol, aumentando o placar para 0-2 e tornando sua equipe vencedora. Tata pede desculpas à equipe por não ter feito o gol. Enquanto isso, Kira está sendo entrevistada sobre como se sente jogando pela equipe nacional Sub-18 do Japão. Kira responde que seu objetivo é vencer o nacional com sua equipe e diz que o sucesso se deve ao fato de ter uma equipe capaz em quem confiar. O técnico de Izagi faz um discurso de encerramento para sua equipe, devastada pela derrota. O técnico chora enquanto aconselha seus jogadores a lembrar da derrota, mas não a vê como inútil, e sim como uma experiência valiosa. Ele então declara que sua equipe ainda é a melhor do Japão. Em sua mente, Izagi pensa que eles são apenas uma equipe que conseguiu um passo de jogar no. Após a partida, enquanto Izagi está voltando para casa, ele de repente pensa em Noel Noa e se diz que nunca será um grande herói como ele. Ele então relembra sua infância, assistiu Noel Noa jogar e se inspirou para jogar futebol. Ele imaginou o que teria acontecido se ele tivesse chutado a bola, e como isso teria mudado seu destino. Ele então diz a si mesmo que ele não faz sentido no futebol e que eles não perderam porque escolheram jogar em equipe, mas porque o futebol é um esporte disputado por 11 pessoas. Ele então gritou e chorou porque queria vencer. Izagi chega em casa e sua mãe diz que recebeu uma carta da Associação de Futebol do Japão para um projeto de melhoria de jogadores. No dia seguinte, ele chega ao prédio da União de Futebol do Japão e encontra Kira. Kira diz que se lembra de Izagi por ser um jogador impressionante e ter uma visão de campo incrível e alto QI de futebol. Ao abrir a entrada, eles veem muitos outros jogadores esperando na área. Um homem começa seu discurso e diz que os jogadores foram escolhidos apenas por seus critérios e se apresenta como Jinpachi Ego. Ele afirma que seu trabalho é transformar o Japão em uma equipe capaz de vencer a Copa do Mundo. Ele disse que irá forjar o melhor atacante do mundo entre os 300 atacantes sub-18 que escolheu e, para isso, foi criado o Blue. Ele então afirma que todos os jogadores viverão no prédio e seguirão prejudicando seu regime, e que suas carreiras estão em risco. Ego enfatiza que, se alguém derrotar todos os 299 jogadores e o último jogador restante, será o melhor atacante do mundo. Chocado com o que Ego disse, Kira responde que suas equipes atuais são suas prioridades e que não pode aceitar esses termos, com os outros jogadores concordando. Ego então pergunta se eles preferem ser campeões escolares para se tornarem os melhores veteranos do mundo. Ele diz aos jogadores que a visão de futuro do Japão nas mãos deles o enoja, afirmando que, em termos de organização no futebol, o Japão é o melhor, mas que em tudo mais, eles são medíocres. Ego então pergunta aos jogadores o que é o futebol para eles, e prossegue dizendo que, para ele, o futebol é um esporte de marcar gols, mesmo à custa dos companheiros. Kira responde e diz a Ego que o que ele disse é um insulto a jogadores como Honda, Kagawa e outros que moldaram a seleção nacional do Japão e que o valor do jogo em equipe é o mesmo para eles. Ego então zomba dos jogadores selecionados, chamando-os de um esquadrão que ainda não venceu uma única Copa do Mundo. Ele menciona Noel Noa, Eric Cantona e Pelé como atacantes revolucionários, mas que o egoísmo extraordinário deles é o que falta ao Japão. Ele então pinta um cenário onde todas as esperanças do Japão estão nos ombros deles e diz que, se querem esse egoísmo rebelde, devem atravessar o portão. Ele encerra sua mensagem dizendo que o futebol é um esporte que desenvolve os jogadores como atacantes e que todos são coadjuvantes, e que devem abandonar o senso comum, pois não. Ao ouvir as palavras de Ego, que fizeram Izagi estremecer, ele decide atravessar o portão, seguido por outros jogadores com a esperança de se tornarem o melhor atacante. Izagi está em um ônibus no caminho das instalações da Blue Law. Ao chegar, recebe uniformes com um número e uma letra, entregues por Henri. Izagi recebe o número 299, letra Z, que indica seus quartos respectivamente. Izagi então entra nas instalações e vai para o seu quarto, descobrindo que é um quarto compartilhado.
Kira chama Izagi e diz que está aliviada por ver um rosto familiar. Uma camisa então acerta o rosto de Izagi, e o jogador pede desculpas a Izagi e pede para ele tomar cuidado ao pisar. Izagi então encontra um jogador dormindo. Um jogador chamado Gurimu Igarashi, atacante do segundo ano, se apresenta a Izagi e a Kira. Igarashi então diz que nasceu em um templo e que tem um acordo com seu pai de que não herdará o templo se ele se tornar jogador profissional. Ele revela que ficou animado com o discurso de Ego. Depois de conversar, Ego aparece em uma tela dizendo que todos na sala serão companheiros de quarto e rivais. Ele revela que o número atribuído é sua classificação entre os 300 jogadores no Blue Lock e que essa classificação mudará com base em fatores como resultados de treino e de jogos, e que os 5 primeiros jogarão pela seleção Sub-20 do Japão, enquanto os derrotados serão permanentemente barrados do templo. Ego então anuncia um jogo de pega-pega com limite de tempo de 136 segundos, e quem for pego quando o cronômetro zerar será removido do templo. O primeiro a ser pego é o jogador com menor classificação, que é Igarashi. Ego explica que o pega-pega é um dos muitos exercícios que os profissionais fazem como aquecimento e que o teste de egoísmo fornecerá grandes insights sobre o egoísmo necessário para ser um ético. O cronômetro começa enquanto Igarashi é o primeiro. Um jogador perguntou se ele realmente acredita no que Ego disse sobre o Sub-20 do Japão. Igarashi responde que não sabe com certeza, mas que fará o seu melhor, pois, se perder, voltará para o templo e se tornará monge. Igarashi então decide atacar Izagi, que é apenas uma posição mais alta que ele, mas Izagi consegue desviar. Os outros jogadores correm para longe. Kira então comenta que não há como profissionais treinados assim e que entrou no Blue Lock para rejeitar a ideologia do ego. Ele diz ainda: enquanto ouve os pensamentos de Kira, Izagi pensa em seu objetivo de escapar e não ser pego. Ao falhar em acertar alguém, Igarashi vê um jogador dormindo e decide mudar de alvo. Ao chutar a bola, Gurimu é chutado no rosto pelo jogador, que é então abordado por outro jogador que diz que odeia sujo e que deve jogar de forma justa. O jogador, que se revela como Kunigami, classificado em 291, é atingido pela bola e se torna o próximo. Igarashi usa Izagi como escudo, fazendo com que ele seja atingido pela bola. Com 1 minuto e 3 segundos restantes, Izagi se torna o terceiro a ser pego. Ele então tenta atacar, mas falha. Decidindo atacar Igarashi, que é o jogador mais baixo, Izagi ainda não acertou ninguém e diz a si mesmo que não quer terminar assim, deixando seu sonho acabar. Izagi tenta atacar, mas falha em acertar alguém. Depois de falhar, decide atacar Igarashi, que é o jogador de menor classificação. Faltam apenas 50 segundos, e o SG ainda persegue Hiroshi. SG ainda não acertou ninguém e diz para si mesmo que não quer acabar assim e deixar seu sonho terminar. O jogador que acertou Igarashi chama a atenção de Izagi enquanto restringe Kunigami, dando a Izagi uma chance de atacar Kunigami enquanto prende. Kunigami o joga, fazendo com que ele atinja Hiroshi. Após esse golpe, Igarashi machucou o pé e não consegue. Kira então grita com SG e diz para ele dar o chute. Igarashi implora para SG poupá-lo e pede desculpas por ter mirado no SG anteriormente. SG para, pensando em seus próximos passos, se ele marcar Hiroshi, ele pode vencer, mas isso acabaria com a carreira de Igarashi. Ele hesita, mas decide que, se não fizer isso, perderá, e para realizar seus sonhos, ele precisa destruir o sonho dos outros. SG planeja chutar a bola em direção a Igarashi. Faltam 15 segundos. SG para decidir atacar aqueles que estão acima. Depois, Kira perguntou a Izagi o que ele fez.